E aí, turma linda? Poucos animes marcaram a história da cultura pop como Neon Genesis Evangelion. O que começou como uma série sobre robôs gigantes enfrentando criaturas cabulosas, logo se transformou em um grande fenômeno mundial que mudou a indústria dos animes para sempre. E no vídeo de hoje vamos entrar de cabeça nas profundezas desse anime e analisar a trilha sonora completa. Vem com nós! O Evangelho é um tipo de obra rara que, além de contar uma baita história, conseguiu trazer também grandes personagens. O sucesso foi tão grande que, mesmo décadas depois do lançamento, as discussões em volta dessa belezura vão mudando conforme o espectador assiste de novo. Além disso, a experiência de assistir o anime quando mais jovem costuma ser bem diferente da experiência de assistir de novo quando mais velho. Porque na adolescência, por exemplo, muita gente enxerga apenas uma história sobre monstros, batalhas cabulosas, conspirações e mistérios que parecem cada vez maiores. Anos depois, os mesmos episódios podem parecer uma história sobre medo, solidão, rejeição, identidade e a dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Não é porque a obra mudou, mas porque certas perguntas que estão na narrativa passam a serem vistas de um jeito diferente conforme o espectador vai ganhando experiências de vida. Talvez seja por isso que Evangelion tenha conquistado uma posição tão especial dentro da cultura pop japonesa e da animação mundial. Porque além de ser um anime do gênero mecha, ele também utiliza muitos elementos tradicionais desse gênero para explorar questões psicológicas e existenciais. Os Eva, os anjos e os eventos apocalípticos são importantíssimos para a narrativa, mas também funcionam como ferramentas para discutir conflitos humanos que continuam relevantes independente da época em que o anime é assistido. A questão inicial parece simples no início. Shinji Ikari é convocado por seu pai Gendo para pilotar uma máquina gigantesca e ajudar a defender a humanidade. Em muitas histórias desse tipo, esse seria o momento em que o protagonista descobriria uma coragem escondida e abraçaria seu destino. Mas Evangelion segue um caminho diferente. Shinji não demonstra entusiasmo pela missão, porque ele tem medo, dúvida de si mesmo e parece desconfortável demais diante das expectativas dos outros. Isso pode causar uma decepção em parte do público que espera um protagonista mais comum. Só que, ao mesmo tempo, é isso que faz Shinji um personagem tão discutido. Em vez de representar um ideal de heroísmo, ele mostra suas inseguranças que muitas pessoas reconhecem em si mesmas. Tanto é que seu comportamento pode ser relacionado a questões como baixa autoestima, necessidade de aprovação e dificuldade de estabelecer vínculos emocionais. Isso não significa que o anime traga um diagnóstico psicológico decisivo para o personagem, mas isso mostra como o anime se aproxima de experiências humanas bem fáceis de se identificar. Tanto é que uma metáfora importante que aparece logo nos primeiros episódios é o dilema do porco-espinho. O conceito foi criado inicialmente por Arthur Schopenhauer em 1851, mas ganhou grande divulgação através da psicanálise de Sigmund Freud anos depois. Essa metáfora fala sobre porcos-espinhos que precisam se aproximar para compartilhar calor durante o frio, mas acabam ferindo uns aos outros com seus espinhos. Se ficam afastados, sofrem com isolamento, mas se aproximam demais, correm o risco de se machucar. Essa ideia aparece direto no anime e é utilizada para trazer interpretações para os personagens. Shinji quer ser aceito, mas tem medo da rejeição. Asuka busca reconhecimento, mas muitas vezes reage à própria vulnerabilidade com agressividade. Rei parece manter uma distância emocional extrema em relação aos outros. Já Misato procura conexões humanas enquanto lida com traumas do passado. Até Gendo Ikari, apesar da imagem de controle, pode ser visto como alguém incapaz de lidar de um jeito saudável com a perda e a intimidade. Evangelho raramente traz modelos de equilíbrio emocional. Não existe um adulto plenamente resolvido que orienta os adolescentes.
Quase todos os personagens carregam suas próprias fragilidades. E em vez de apresentar soluções simples para problemas complexos, o anime mostra pessoas tentando conviver com suas limitações e frequentemente cometendo erros no processo. E isso ajuda demais a explicar porque muitos que assistiram o anime o consideram uma obra bem honesta. É difícil falar sobre Evangelion sem falar também sobre Hideaki Anno. Ele produziu o anime se baseando em um período complicado de sua vida pessoal, mas acaba que Evangelion se tornou uma obra que foi muito além do que se esperava, porque traz diálogos com temas bem mais amplos, além dos que o próprio autor passou, como a depressão. À medida que a história avança, ela parece menos interessada em responder perguntas técnicas sobre seu universo. Ela está cada vez mais interessada em se aprofundar nas questões sobre identidade, consciência e as relações humanas. E é nesse contexto que aparece o projeto de instrumentalidade humana, um dos conceitos apocalípticos que mais aparecem no anime. Esse projeto envolve a fusão das consciências humanas. É como se fosse uma reflexão sobre os limites que separam as pessoas umas das outras. Tanto é que grande parte do sofrimento dos personagens parece aparecer justamente por não conseguir compreender completamente o outro ou de ser compreendido de um jeito perfeito. A instrumentalidade aparece como uma solução radical para esse problema, porque se todas as consciências se fundissem, a rejeição, os mal-entendidos e a solidão iriam desaparecer. Mas o que iria desaparecer também, e que é algo importantíssimo, é a individualidade. O anime convida o espectador a refletir sobre o valor da própria separação entre as pessoas. As mesmas barreiras que tornam possível a dor também tornam possível o amor, a escolha, o crescimento pessoal e a construção de relações cheias de significado. Por isso, uma das interpretações do anime que mais aparece é o conflito entre pertencer ao coletivo e a identidade individual. Só que a história também traz reflexões existenciais. Muitas das perguntas que ela levanta, como quem somos quando não somos observados, se nossas identidades são construídas na relação com os outros, se vale a pena continuar mesmo sabendo que iremos sofrer em algum momento, etc. Evangelion não responde diretamente a essas perguntas, mas parece bem interessado em nos atiçar com elas. Outra coisa que traz muito debate sobre o anime é o uso de símbolos religiosos. Cruzes aparecem em explosões, temos referências a Adão, Lilith substituindo o conceito e o papel de Eva, os anjos e a árvore da vida aparecem ao longo da narrativa, sugerindo uma grande influência do cristianismo. Mas a equipe de produção escolheu esses elementos por razões estéticas e pelo caráter fora do comum que a iconografia judaico-cristã tinha para o público japonês na época. Claro que isso não significa que os símbolos não tenham significado, mas sim que talvez eles apenas não tenham sido colocados na história como algo rigoroso. Mesmo assim, isso continua trazendo material para reflexões sobre criação, destino, transcendência, identidade e natureza humana. Evangelion teve um total de 26 episódios que foram lançados entre 1995 e 1996, além de 6 filmes que foram lançados entre 1997 e 2021. E além de sua história em comum chamar a atenção até hoje, a recepção de quem assistiu acabou se tornando quase tão importante quanto a própria narrativa. A quantidade de interpretações da história do anime mostra uma característica importante, de que a narrativa foi construída de um jeito que traz perspectivas muito diferentes, e isso ajuda a explicar o motivo do anime ser tão relevante até hoje. E os medos que foram mostrados em Evangelion não são apenas do Japão dos anos 90. O medo de fracassar, de não ser amado, de decepcionar as pessoas, de não encontrar um lugar no mundo ou de não compreender a si mesmo continua presente nos corações humanos até hoje, apesar da narrativa ser bem complexa. Evangelion não se preocupa em trazer respostas definitivas. Ele faz perguntas difíceis que trazem desconforto. Não porque o anime esconde uma verdade secreta esperando para ser descoberta, mas porque foi criado em torno de questões que continuam acompanhando a nossa vida.
independente da época ou da idade de quem assiste ou assistiu. É duro, você tem que ter paciência. Se vocês estão curtindo esse vídeo, bora deixar aquele like maroto e se inscrever no canal ativando o sininho, porque isso me ajuda demais da conta. Aqui tem informação! Quando as pessoas falam sobre evangelho, algo que costuma ser lembrado também é a trilha sonora. Grande parte da identidade do anime está em sua música, porque o trabalho do compositor Shiro Sagiso não apenas acompanha os acontecimentos da história, mas ajuda demais a construir a atmosfera que fez a obra marcar tantas pessoas. Como Evangelion foca muito nos conflitos internos dos personagens, a trilha tinha que acompanhar isso. Em vez de apostar apenas em sons mais futuristas ou eletrônicos, o compositor combinou orquestra, piano, jazz, bossa nova e diversos outros elementos musicais, criando uma sonoridade que continua tocando o coração de quem assistiu mesmo décadas depois. Tanto é que a variedade musical é grande no anime. Existem faixas de combate intensas, temas melancólicos, peças inspiradas na música clássica e momentos influenciados pelo jazz. Em muitos animes, essa mistura podia não funcionar, mas em Evangelion ela ajuda demais na sensação de instabilidade emocional que acompanha praticamente toda a história, fazendo o espectador não se sentir completamente confortável enquanto assiste. Um exemplo é a faixa The Decisive Battle. Seus metais marcantes e seu ritmo rápido mostram a urgência imediata das batalhas e se tornou uma das músicas mais conhecidas do anime. A trilha mostra muito através dos ouvidos o quanto os protagonistas estão assustados, abalados emocionalmente ou completamente perdidos, o que causa uma sensação de tensão o tempo inteiro. Outra coisa que a trilha nos traz é a existência de temas relacionados a determinados personagens. Essas faixas aparecem ao longo da história e apresentam características sonoras diferentes entre si. Algumas são mais contidas e melancólicas, outras têm uma energia leve e descontraída. É algo que ajuda a gente a interpretar o estado psicológico de cada personagem. Só que o silêncio também é importante. O anime reduz o uso da música ou simplesmente a retira para fazer o espectador se sentir sozinho com os sons ambientes, com diálogos ou até mesmo com pausas que incomodam. Esse silêncio ajuda a trazer ainda mais a sensação de vazio e isolamento. Só que quando a música retorna, seu impacto é ainda maior. Ela ganha uma força emocional justamente porque quem assiste passou um tempo sem qualquer acompanhamento musical. Isso mostra como o Evangelho também se preocupou demais com a qualidade sonora na história. Claro que não posso deixar de falar sobre o tema de abertura do anime. Essa belezura foi composta por Hidetoshi Sato, com a letra escrita por Neko Oikawa e interpretada pela cantora Yoko Takahashi, e acabou se tornando uma das aberturas mais famosas da história dos animes. A canção é bem diferente da trilha instrumental, porque ela aposta numa energia mais vibrante e numa melodia lindíssima que chama a atenção nos ouvidos, algo bem diferente da proposta mais pesada e reflexiva da história. Só que a música se conectou tanto com o anime que é difícil não se emocionar quando você escuta. Agora, o encerramento segue um caminho diferente. A música Fly Me to the Moon, que foi composta pelo falecido Bart Howard, funciona como se fosse um alívio para o espectador, depois de ter passado por episódios cheios de ansiedade, questionamentos existenciais e batalhas cabulosas. A música clássica também tem um espaço importante no anime. Temos referências a obras de compositores como Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Georg Friedrich Händel e Giuseppe Verdi, que ajuda a criar uma grande dimensão para eventos que, no fundo, continuam sendo profundamente humanos. Evangelion conseguiu trazer também marcas sonoras profundas em quem assistiu o anime. Seus arranjos orquestrais, melodias bem feitas e suas construções emocionais continuam encontrando público em diferentes gerações, mostrando como mesmo décadas depois, as faixas ainda vão além de um simples acompanhamento musical. A trilha sonora ajudou demais a definir a personalidade do anime. Sem ela, provavelmente ele perderia boa parte de sua força,
mostrando como a relação entre narrativa e música fazem parte da experiência de viver o Evangelho. Mas o melhor é que escuta a trilha sonora no link aqui embaixo para tirar suas próprias conclusões. Não entendi nada. E aí, vocês assistiram o Evangelho? Qual foi o momento do anime que mais chamou a atenção de vocês? Me contem tudo aqui nos comentários. Cheguei mais também para conhecer meu trabalho autoral e meu livro O Fabricante de Bonecos nos links aqui embaixo. E vamos ajudar esse canal a alcançar mais pessoas nesse mundão gigantesco do YouTube, clicando no botão do hype. Excelente semana para vocês. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.